Wesley Ferreira, Bull Rider brasileiro. Alex Silva, campeão da PBR também no Brasil. E outro grande campeão, Christian Clay, mineiro de Iturama, lá do Triângulo. Um é mato-grossense, dois são mineiros. Você acompanha agora a topada que a gente teve com esses três caboclos, gente boa, no trecho aqui no YouTube. Gerson TC no trecho. Eu preciso de você inscrito aqui antes de assistir o vídeo. Você aperta esse botão inscrever-se. Seguindo o canal Gerson TC no trecho, você fortalece o rodeio brasileiro e o rodeio mundial. Gerson TC no trecho com 3 Bull Riders, gente boa no último. Vamos conferir o vídeo agora. Damas e cavaleiros, ladies and gentlemen, no trecho, 3 Bull Riders. Wesley Ferreira, de Inocência. de Inocência, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Pantaneiro. Pantaneiro, estado do Pantanal. Você está a poucas milhas da terra do Leme. É. Ribas do Rio Pardo. Esse aqui é do Triângulo Mineiro, que não é tão longe também do Mato Grosso do Sul. Afinal de contas, divide a esquerda com São Paulo, à frente o Goiás e ao centro o Mato Grosso do Sul, atravessando a ponte rodoferroviária ou pegando a ponte lá do Carneirinho, né? Exatamente. Fica Mr. Christian Clay Oliveira. Explica para eles quem é seu pai. Sou filho do Edmilson Alves da Silva, popular Lobo Afonso da Iturama, cowboy do Cutiano. Há 20 anos ele dedicou a vida no rodeio. Foi minha inspiração. Não queria que eu virasse o cowboy que eu sou hoje, mas graças ao Senhor Jesus Cristo eu mostrei para ele que eu tinha competência, por mais que ele sabe que é um esporte de alto risco. Eu consegui chegar aqui vivo, né, que é o principal, com saúde, e estamos na luta aí. Só gratidão por tudo que Deus fez na minha vida e ainda vai fazer. Perfeitamente. Com todo respeito, não precisou de um coiote, que é um cartão, é o Coyote Card, que você usa quando precisa, tanto para ir quanto para venir. Exatamente. Sim, bueno. Bueno, it's perfect. Ei, Perfect, buddy. diz que tá caro o coiote, bicho. Eu não sei qual que tá mais caro, o coiote ou o visto. Os dois tá a mesma coisa. A única coisa que o visto, você fica legal, né? É a parte certa. O coiote, você gasta o mesmo tanto e toca do jeito que você achar que vai levar, né? Tá tudo certo, nada errado, cada qual no seu cada um. Exatamente. Perfeito. Mr. Alex Silva, você já tem um tempo mais de América, Alex. Tem 8 meses de América, quase o mesmo tempo do Christian mesmo. Cara, pra te ser sincero, você já foi campeão no Brasil em grandes eventos na PBR. Eu achava que você já estava na América por 3 anos, no mínimo. Não, faz 8 meses que eu tô aqui, direto. Alright. No Brasil, na PBR eu montei por 5 anos, eu acho, e aqui faz 8 meses, mais ou menos. Uma das coisas que mais perguntam, principalmente o fã, é qual é a diferença de lá pra cá, na sua opinião? Os touros, né? Os touros, e eu acho que a valorização do esporte também aqui é maior. É maior, sim, com certeza. Correto. Vamos voltar aqui pro Wesley, que chegou recente na América, está aqui há 4 meses. Como um cara debutante, ou seja, estreando aqui, chegando aqui recente, a América é o que você imaginava e que impressão você tem disputando com os melhores do mundo e se projetando, claro, para chegar naquilo que você sonha? É, tipo assim, a gente achava uma coisa do Brasil, né? Achava que os touros a gente vendo lá, achava que era mais fácil, mas não é. Os touros aqui é mais difícil, bem mais difícil que lá do Brasil. E o nível dos competidores também é bem mais alto, né? Então, você acabou de falar um negócio que o Adriano Moraes, que montou com Ty Murray, Justin McBride, montou com, depois um pouco de Cody Lambert, um pouco depois de outros, Tuff Headman montou, enfim, existia um nível daquele período em que você olhava, só tinha campeões em seu redor. Como hoje também existem determinados níveis, não só na PBR aqui nos Estados Unidos, mas em nível de mundo, que em algumas ocasiões você vai conseguir repetir o mesmo cenário. No entanto, cada qual no seu tempo. Observando isso, ele falou que em relação, achei interessante isso, aos pulos, os touros americanos têm o mesmo número de pulos em 8 segundos que os touros brasileiros. A diferença está na intensidade e na agressividade. Ou seja, lá enquanto o touro cai de rendimento, aqui ele começa a acelerar mais ainda. É verdade. Tipo assim, do 5 segundos para frente eles começam a aumentar os pulos aqui, né? Lá nos touros brasileiros eles começam a diminuir do meio pro fim, né? Aqui eles aumentam. Eu achei aqui os touros bem mais pulador que lá. Correto. Esse caboclo aqui está em Inocência, no Mato Grosso do Sul.
cidade de Milton Barbosa Santiago. Não é nascido lá. This guy is not born and raised there. Guarulhos, ou seja, não é nascido e criado em Inocência, mas ele está morando lá e o maior trabalho que ele tem hoje é isso aqui. Matar um porvinho e ficar pescando. Mister Django, você teve a honra de ser julgado por ele em rodeio? Eu não tive, o Gerson, mas ele foi num rodeio lá, né? Eu tava até em outro rodeio, mas eu fiquei sabendo, vi vídeo, ele julgou um rodeio lá na cidade, uma coisa de uns 3 anos atrás aí, o Django. E que proeza que você soube, porque tem proeza aí, onde está o Django tem proeza. A proeza dele entrar na arena, né? Jogar terra na cara, rolar no chão, jogar o arreio pra cima, ter tudo isso lá. É pouca coisa, isso é normal. Aham. Mas eu quero saber de nota, de julgamento. Teve umas notas lá acima de 94, né? Isso teve. Isso teve, foi normal isso lá. Coloca o Django para julgar aqui nos Estados Unidos, e aí? Aqui ele vai carcar 100, 120 direto, né? O Django já fazia o clock sozinho na década de 90, porque, de acordo com a ciência dele em julgar rodeios, ele entendia que já estava na hora de soltar e que o touro havia dado condição, ele mandava o trinco de cancela, eu cansei de narrar rodeio desse jeito aí, e o Marco Magnani pregou uma peça nele em Jales, quase atropelando ele. O teu pai chegou a montar quando num lado da porteira era cavalo e do outro lado era touro. E você era moleque e conhecia já várias histórias de touros, de bull riding, e do teu pai montando em cavalo, você pensou, bom, meu pai monta em cavalo, vou montar então em touro, que é diferente. Foi isso ou ao acaso do destino? Rapaz, pra falar a verdade, é uma situação interessante, cara, porque desde moleque eu sempre tive um medo grande de cavalo. Eu sempre tive medo de cavalo. E eu nunca tive medo de touro. Tipo assim, tinha respeito e tal, só que eu sempre tinha mais coragem. Eu preferia montar num bezerro, na fazenda, quando eu era moleque, do que montar num cavalo. Esse cavalo tá domando, ele pula, monta nele aí, quebra os pulos. Fala, não, eu não quero. Eu sempre achei o pulo do cavalo mais esquisito, mais estranho, mais difícil. E o pulo do boi eu já achava mais confortável. Tipo assim, não que era fácil, mas eu sentia uma confiança a mais no bezerro. E às vezes que tocava pro lado do cavalo, eu falava, rapaz, até hoje eu falo, eu admiro muito os peões de cavalo, porque é um talento bonito de se ver, porque o cara que monta em cavalo, ele tem um equilíbrio perfeito, cara. Ele não tem jeito de medir força, porque o sistema do cutiano ali não tem, principalmente quando é na peiteira, é o 100% equilíbrio e cadência. Já no boi, você tem a corda americana ali, você apoia, querendo ou não, você tá com o seu peso ali, por mais que às vezes você reage certo ou reage errado, mas você tá na corda, você tá fazendo força. Por mais que o boi te dá um tranco, alguma coisa. E foi nesse ponto aí que eu senti sempre confiança, e até quando eu era pequeno, uma vez, meu pai pôs eu montar num podrinho novo lá, e nós já brigou ruim lá, já queria me bater, e virou aquele rolo. Eu falei, eu não vou mexer com isso. Aqui na frente, eu não vou falar quem, nós temos um bull riding que a esposa não brigou depois de se aposentar com uma montaria, carreira longa, e $7.000 no hospital. No picuado, tá com a traia pra vender. Eu falei, não vende, você tem uma final ainda pela frente de 1 milhão. Segura a traia aí, não pavora não, relaxa. A vida do cowboy é de altos e baixos. Então foi por aí. E aí eu me interessei, comecei a montar nos bezerros e tal. E aí foi onde eu fui dando sequência, fui pegando amor. E desde moleque, quando eu comecei a andar, dar meus primeiros passos, foi dentro de uma arena de rodeio. Até minha mãe conta que meu pai antigamente, muitos anos atrás, ele fazia um rodeio na cidade lá, ficou popular, conhecido e tal. E a primeira vez que eu fui numa arena, minha mãe fala que a hora que ela olhou pra mim assim, era uma coisa fantástica. Meus olhos estavam brilhando e eu não tinha reação, eu não sabia se eu ia pro brete, se eu ia pra arena, se eu subia na cerca. Ela falou que aquilo foi uma coisa única, assim. Falei, rapaz, dava gosto de ver você, parecia que ali era seu lugar, e realmente eu acho que era, porque até hoje minha vida foi dedicada só pro rodeio. Eu nunca tirei um mês, um dia da minha vida sequer, sem pensar no rodeio, sem pensar no meu sonho, nas minhas metas. E eu abri mão de muita coisa que muita gente às vezes não conseguiria abrir para estar vivendo o rodeio. E hoje eu sou agradecido demais a Deus, porque eu vivo hoje do rodeio, pago minhas contas igual qualquer cidadão paga, com o dinheiro do rodeio, montando em boi, fazendo uma coisa que eu sempre pedi para Deus desde quando eu era moleque, desde meus primeiros passos que eu dei. Então, só gratidão por tudo que eu já passei até hoje. Ô Wesley, muito obrigado, seja bem-vindo à América e obrigado por dar essa atenção aqui no trecho, cara. Obrigado eu que agradeço.
o convite aí, de nós estar aqui fazendo entrevista. Sucesso na sua jornada. Obrigado. Tá aí o Wesley, Inocência, Mato Grosso do Sul. Atravessou a Ilha Solteira, você chega lá. Atravessou o Taboado, você chega lá. Enfim, ali no 067, correto? Cidade Romance. Perfeito. Popular Cidade Romance. Antes de encerrar a sua participação, teve uma passagem interessante tua com o JB, te deu uma carona, você era recém-chegado e tal. Gente boa, o bichão, né? Gente boa. Eu acho que quando ele foi pro Brasil, ele provavelmente deve ter sido bem recebido, porque o primeiro rodeio que eu participei aqui foi lá em Lexington, Kentucky, valendo a classificatória do The América. E eu cheguei na recepção do hotel, sem saber falar, sem nada, e tava ele e outro cara lá, e tipo assim, ele viu que eu era brasileiro e tal, e meio que acho que foi com o meu jeito, com a minha simplicidade, viu que eu tava, como diz o outro, igual acabar de cair da mudança, né, como se diz, entre aspas, e já falou pro cara que tava com ele, falou, avisa ele aí, se ele tiver precisando de alguma coisa, de alguma carona, algum trem, nós estamos aí. E eu falei, não, preciso demais, toda ajuda aqui é bem-vinda. E o primeiro rodeio que eu participei aqui, eu já tive a oportunidade de dar de topo com a lenda e já fui de carona com ele também. Já fui conversando e, como se diz, no tradutor ali e tal, mas foi uma passagem interessante. E eu fiquei muito satisfeito, né, de ter acabado de chegar aqui. Para mim, que não tinha costume, era um rodeio longe, eu rodei praticamente 24 horas de carro, sozinho, eu e Deus no estradão, e cheguei lá no hotel, conheci ele, fui bem recebido. E foi uma passagem boa. E até então fiquei, graças a Deus, tive a oportunidade de montar no rodeio, montei bem, fui vice-campeão. Por causa de poucos pontos eu não ganhei campeão, já conheci ele, fui bem recebido. E foi meu pontapé inicial da América. E daí pra frente, estamos aí até hoje. Vai para 1 ano e meio que eu tô aqui, mais ou menos. Obrigado, Christian Clay, Alex Silva, Wesley Ferreira, recém-chegado na América. Sucesso para vocês sempre. Muito obrigado também pela sua audiência no Trecho, no BR TV Max, toda terça-feira, 8 da noite. E aqui no canal, inscreva-se. Se você não é seguidor ainda, preciso de você seguindo o canal. É só apertar o botão inscrever-se, tá tudo certo, nada errado, damas e cavaleiros. Console Emil, BR-364, Frutal, Minas Gerais está perto, Rio Preto está perto, Barretos está perto, Uberlândia, Uberaba, tudo perto, Franca, BR-364 em Planura, Pousada Solemio. Obrigado, FR Corda Americana, ferramenta do cowboy, RM Clínica de Saúde, Ambiental Cred, Far Melhor do Ronei, Topo Agro, Agroesperança Brasil e VB Steakhouse, Vila Brasil Steakhouse, sua churrascaria, o seu restaurante de comida brasileira aqui no Texas. Damas e cavaleiros, até o próximo vídeo. Sai de pé que touro não tem ré.